A espuma dele tá... Ah, 40. Bom, muito boa noite a todos. Hoje pedimos desculpas, né? Hoje atrasou um pouquinho, mas nosso querido Mauro, ele trabalha na TV Bandeirantes e com esses dias, com tudo isso que está acontecendo, então às vezes ele precisa trabalhar até um pouquinho mais tarde, né? Mas o mais importante é que estamos aqui, né? Então, vamos dando início, então, ao nosso evangelho desta noite. Vamos fazer uma leiturazinha do Caminho, Verdade e Vida. Para iniciarmos, então, fazemos a nossa abertura. O novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregam ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Né? Muito importante, hein? Então, muito bem. E agora, como a gente sempre pede, vamos pedindo a todos que nesse momento procurem respirar fundo, pausadamente, fechem os seus olhos, procurem se desligar de toda e qualquer preocupação do dia. E assim vamos fazendo, formando essa corrente de amor e fé. E vamos formando então uma união fraterna entre todos, vamos nos harmonizando e nos ligando ao plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor e aos mentores da nossa casa pela ajuda espiritual recebida. Agradecemos às equipes protetoras, aos índios Bogotá e Itaporã pela limpeza e proteção do ambiente. Então, nesse momento, imaginem também as equipes de limpeza passando pelo lar de cada um de vocês.
Vamos nos ligando aos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Maria de Nazaré e Irmã Sheila. Vamos pedir aos mensageiros celestes que nos fortaleçam e nos amparem. Pedimos à Mãe Maria para nos ajudar em nossa renovação. Vamos agradecer principalmente ao nosso Pai Criador, a Jesus e à espiritualidade presente. Que assim seja. Pai, organiza minha vida e assuma o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito, sem me achar vítima. Dai-me sabedoria, paz e o discernimento. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Nada é maior que a minha fé. Ajuda-me a ter força e esperança. E impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Quando um sonho se desfaz, Deus constrói. Quando as forças acabam, Deus renova. Quando dizemos não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Portanto, confie em Deus, no seu guia espiritual. Eles estão trabalhando por todos nós. Toda alma precisa de paz. Amém. E agora então fazemos, as preces, Um Pai Nosso, Ave Maria e a prece das fraternidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos. De Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então hoje nós teremos aí a participação, do nosso querido Fernando, e também as vibrações com a Lília lá em Ribeirão, Então, passamos nesse momento, então, a palavra aí para o nosso querido Fernando. Boa noite, seja bem-vindo, Fernando. Boa noite a todos. É sempre com muito carinho que a gente vem a esta casa, agora a casa virtual, e a gente sempre tem muita gratidão, a parte encarnada da casa e a parte desencarnada, A gente sempre agradece muito pela oportunidade do trabalho,
que a gente sabe que são oportunidades assim muito importantes para nós que sabemos do nosso passado assim complicadinho, né, digamos assim. Hoje eu me lembrei de um assunto muito importante, né, para esses momentos que nós estamos passando, para essa época que nós estamos vivendo. Nós fomos compelidos, né, obrigados a deixar a convivência social, deixar a nossa vida em sociedade para vivermos em reclusão. Guardadas as devidas vênias, né, o devido respeito a cada posição, né, que considere necessário o isolamento, ou outra opinião que considere que há necessidade do trabalho, enfim, de qualquer forma, nós sabemos que é muito importante a consideração do seguinte: nós crescemos muito, o homem encarnado atingiu limites populacionais nunca antes imaginados. E os grandes problemas que os centros de convivência, as grandes metrópoles, megalópolis, né, espalhadas pelo mundo, enfrentam, né, todos eles têm a sua causa no excesso populacional, né? Assim, as questões de segurança, as questões de educação, as questões de previdência, né? Principalmente as questões de saúde, né? As questões de transporte, tudo fica muito mais difícil para uma quantidade grande de pessoas, né? É muita gente vivendo junto, né? É muita gente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, isso ocasiona uma série de problemas e de dificuldades para administrar. E eu me recordei do seguinte: todos nós estamos vivendo confinados. Grande parte do mundo, a sua maioria, está confinada, né? Está vivendo em suas casas, em seus lares, a grande maioria, né? E eu me lembrei de uma virtude que é extremamente necessária nesses casos, né? Mesmo para quem mora sozinho, mesmo para quem vive só, né? Eu me lembrei de que a paciência é uma virtude extremamente necessária, mesmo para quem vive só. Paciência consigo mesmo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, né? E eu fui ao nosso querido Aurélio, né, para procurar saber o que ele falava sobre paciência. Então ele começa dizendo que é a qualidade de paciente. E continua dizendo que é uma virtude que consiste em suportar as dores, incômodos, infortúnios, sem queixas e com resignação. E ele diz ainda que é uma perseverança tranquila. E dentro dessa imagem, eu me lembrei do que o Alírio Cerqueira Filho, né, é um psicoterapeuta mineiro, se não me falha a memória, ele, nos livros dele, comentando as parábolas e os ensinos de Jesus, ele nos assevera com segurança que nenhuma virtude daquelas que Jesus nos ensinou tem uma natureza passiva. Todas elas são extremamente ativas. Mas como assim? A paciência, né, que a gente poderia dizer que seria a ciência da paz, paciência, né, a ciência da paz, mesmo a paciência que aparentemente nos traz uma ideia de
ociosidade, uma ideia de algo parado, algo que espera, sem atitude, né? Na verdade, não é assim. O próprio dicionário está nos dizendo que é uma perseverança tranquila, né? E como a Alírio Cerqueira também nos ensina, as virtudes de Jesus, elas não são inativas de jeito nenhum. Elas são extremamente ativas. Então, mesmo a paciência, que pode dar a ideia para alguns de algo sem ação, ao contrário, para ter paciência, a gente precisa ter muita ação, né? Muita ação. E eu me lembrei dessa virtude da paciência, porque muitos de nós estão convivendo, né, nestes momentos de quarentena, estão convivendo com o seu próximo mais próximo. Quem é o mais próximo de nós? É a nossa família. É a nossa esposa, o nosso esposo, os parentes, os filhos, os irmãos. É ali nesse núcleo familiar que estão reunidas as pessoas que são verdadeiramente os próximos mais próximos. São aqueles com que efetivamente nós temos coisas a completar, que nós temos que oferecer algo de positivo, que nós temos que acertar alguma coisa nesta vida, que nós temos que construir alguma coisa nesta vida, em quem nós nos apoiamos para exercer aquela virtude que Jesus deu tanta ênfase, o amor, né? E ele nos disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? É até uma coisa interessante, porque a gente tem que reconhecer até Jesus para nos explicar como é que a gente devia amar, né? Ele precisou reconhecer o nosso extremo egoísmo, porque ele mesmo disse que a gente tem que amar o próximo como a gente se ama, de uma maneira absoluta, né? Enfim, e é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nós tiramos uma mensagem de Pascal, que o capítulo 11, que tem o título Amar o Próximo como a si mesmo, né, e tem os itens do maior mandamento, dai a César o que é de César, e tem as instruções dos Espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade com os criminosos. E uma instrução dos Espíritos é uma instrução do Espírito Pascal, que fala sobre o egoísmo, né? Então, Pascal passou essa mensagem na cidade de Sens, em 1862. E ela diz o seguinte: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Empatia, sentir aquilo que o outro está sentindo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia porque em toda parte se sentiria deslocado. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. O mal desapareceria. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino
Ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Pois bem, amados irmãos, a gente vinha vivendo, o homem, do modo geral, vinha vivendo uma vida desregrada, uma vida sem limites, uma busca pelo inédito, uma busca insana por algo novo, por algo que causasse alarde, por algo que ninguém tivesse pensado. A busca cotidiana pela sobrevivência, por amealhar o dinheiro de César, né? Por juntar recursos no plano material. E aí a gente se lembra do seguinte: o que é necessário? Qual a fórmula da felicidade? No Livro dos Espíritos nós temos uma pergunta, 900 e alguma coisa, não me lembro exatamente, que nos dá a fórmula da felicidade. Para ser feliz, o homem precisa de 3 momentos, 3 situações que a gente pode distender no tempo. Primeiro, com relação ao passado. Segundo, com relação ao presente. E terceiro, com relação ao futuro. Com relação ao passado, para ser feliz, o homem precisa ter a consciência tranquila. Com relação ao futuro, o homem precisa ter fé. Fé no futuro. Não a fé cega, religiosa, que há tanto tempo as religiões, de um modo geral, procuram inculcar, impor aos homens, mas a fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensinou e vem nos ensinando, aquela fé que é fruto do estudo, fruto da vivência, fruto da experiência, fruto da tentativa de praticar os ensinamentos de Jesus, é essa fé. Então a fé no futuro, a certeza de que tudo será melhor. Então nós temos a consciência tranquila com relação ao passado, a fé com relação ao futuro, e o momento presente, o que nós precisamos ter. E aí o plano espiritual, através do Livro dos Espíritos, né, nos esclareceu que nós precisamos ter a posse do necessário. Ora, a posse do necessário para ser feliz? Sim. E aí vem, evidentemente, o questionamento: o que é necessário para nós? O que realmente é necessário? Jesus disse, né, que o nosso nós estaríamos onde tivesse o nosso coração, né, onde a gente tivesse o nosso tesouro, se nas coisas da terra ou nas coisas do céu. Então, para que a gente dá importância? O que é realmente importante para nós termos? O que nos é importante na posse? E aí a gente lembra que, evidentemente, para cada um, para cada ser humano, esse conceito varia, né? O necessário pode ter um monte de coisa, uma lista imensa para algumas pessoas, que julgam que tudo aquilo seja necessário, ou pode ter uma lista pequena para outras pessoas, né? E aí a gente se lembra daquele ensinamento que diz: sempre que você tiver dúvida em alguma coisa, a gente deve sempre perguntar como é que Jesus faria nessa situação. Qual seria o procedimento de Jesus nessa situação? Então a gente pergunta: necessário, o que é necessário? O que realmente era necessário para Jesus em termos materiais? E aí a gente se lembra que talvez ele tivesse uma cuia para se alimentar, as sandálias, a túnica,
que mais ele tinha? Quais as posses materiais de Jesus? Claro que nós não somos Jesus, a vida atual, moderna, exige um monte de coisas, tem um monte de requisitos e de exigências de ordem material para a gente, né? Lógico, a gente sabe isso. Mas a pergunta é atual, é interessante que a gente se faça. O que é realmente necessário, né, em termos de posse? Enfim, essa é a fórmula da felicidade que está explicada no Livro dos Espíritos. Consciência tranquila, posse necessária e fé no futuro. Pois é, mas o homem, né, ele veio num crescendo de desatino, numa busca irrefreada por uma felicidade que localizou em coisas mundanas, materiais, em coisas sem importância. O que será que isso causou à psicosfera do nosso planeta? Nós sabemos, já muita gente já nos falou, né, várias doutrinas, religiões, seitas, filosofias, enfim, que nós estamos passando um momento de transição. Nós estamos na chamada Era de Aquário, já cantada em prosa e verso, desde a década de 60, eu acho, ou antes até, enfim. E isso vem sendo falado, essa transformação do mundo, uma nova era, um novo milênio, né, os anos 2000, né, a virada do terceiro milênio, a chegada de novos tempos. E a doutrina espírita sempre foi muito clara nesse sentido, dizendo que o nosso planeta está efetivamente passando de expiação e provas para um planeta de regeneração, onde o bem vai se sobrepor ao mal, onde haverá muito mais coisas boas e bonitas do que coisas feias. Mas então por que essa situação? Falaram tanto para a gente que essa transição já estava ocorrendo desde os anos 80, né, do século passado, desde 1980, 90, 70, sei lá, já falavam que essa transição já estava ocorrendo, e afinal de contas, dos anos 70 até hoje, 2020, já se passaram 50 anos. E essa mudança? Aí que a gente vê como o nosso planeta estava, mas não é possível que ele estivesse em mudança se a convivência social estava tão difícil, se as pessoas estavam num corre-corre desesperadas na vida, não dando importância mais para nada, a não ser para a própria sobrevivência, para o próprio umbigo, as grandes metrópoles, o trânsito, as dificuldades, a poluição, o desrespeito ao meio ambiente, o desrespeito ao ser humano, desrespeito ao próximo. Aquela situação, aquele caos, aquele desespero, de repente, não mais que de repente, parou, acabou. E no plano material, o que é que nós vimos, o que é que nós temos visto? A regeneração material do planeta é uma coisa extraordinária. Bastou parar a circulação de veículos, pararem as atividades das indústrias, parar uma série de atividades humanas necessárias, no entanto, para a vida social, para o seu desenvolvimento, mas houve necessidade de todas essas atividades, grande parte delas poluidoras do meio ambiente, houve necessidade de parar para que a gente visse o quê? Para que a gente visse que a natureza precisa de pouco espaço para se regenerar. E começamos a ver, a sentir um ar mais puro. São Paulo
onde nós estamos, com um ar quase que primaveril, digamos assim, mais puro, parecia que a gente estava respirando numa cidade do interior, de antigamente. Outro dia abrimos a janela e na árvore em frente tinha um pica-pau, a gente até filmou. Um pica-pau de crista dourada, pica-pau loiro, digamos assim. Um pica-pau loiro. Em São Paulo. Em Veneza foram vistos cisnes, onde só havia poluição, baleias de uma espécie que se julgava extinta, não sei quantas foram vistas no Rio de Janeiro, e assim por diante. São relatos e mais relatos surpreendentes do aspecto material do globo se regenerando, mudando, se transformando, melhorando. E aí a gente se lembra do seguinte: e o aspecto espiritual? E a nossa chamada psicosfera? Nós sabemos que nós somos energia, energia condensada, a matéria como um todo é energia condensada, é um conceito da física desde o começo do século passado. Nos primórdios de 1900, a física já chegou a essa conclusão de que nós somos energia, né? A matéria é energia condensada. Tudo é energia. O nosso pensamento, o ato de pensar, produz energia, que sai de nós, se dirige ao objeto pensado e retorna para nós, atraindo pelo caminho todas as energias semelhantes. Nós já sabemos de tudo isso. E aí a pergunta: como estaria, ou como estava a nossa psicosfera, a psicosfera do globo terrestre, aquela camada de energia que envolve a Terra e permeia com o plano espiritual? Como estaria como resultado dos pensamentos, dos sentimentos, das energias liberadas por nós, seres humanos encarnados? Nós que reclamamos tanto que o ambiente estava ruim, que a situação não estava legal, que as pessoas estavam se perdendo, que não se fazia mais isso, mais aquilo como antigamente. Como será que estava a psicosfera do nosso planeta? Por isso também foi necessário dar um break, parar. Stop, parem. Stop é bom, né? Dar um break nessa situação, interromper aquele ciclo vicioso em que a humanidade se prendeu, aquelas cadeias energéticas que a própria humanidade criou para si mesma. Havia necessidade de interromper esse ciclo. E nada melhor do que isolar os homens, impedir a convivência social, para que houvesse a limpeza dessas energias que envolviam a Terra e que se entrelaçavam com o plano espiritual, dando o teor de qualidade para a existência, tanto no plano material quanto no plano espiritual, prejudicando as comunicações, interrompendo, dificultando aquele entrelaçamento que antigamente era muito mais fácil. Da outra vez que nós conversamos, nós nos lembramos de que o plano espiritual, por conta dessa evolução, por conta da transformação do planeta em planeta de regeneração, o próprio plano espiritual elevou as suas vibrações, distanciou-se da matéria, aumentou a distância. Antigamente, essa distância era menor,
Antigamente, o plano material e o plano espiritual estavam mais perto um do outro. Isso facilitava as comunicações mediúnicas. Agora, o plano material permaneceu, né? E o plano espiritual elevou as suas vibrações. Por isso está mais difícil, as comunicações estão mais difíceis. E nesse meio aqui, entre os dois, uma quantidade de energia ruim gerada pelos próprios seres humanos, gerada por nós mesmos, com as nossas queixas, com as nossas inconformações, com as raivas, os ódios, as dissensões, as discussões, as disputas, as guerras, as críticas. Tudo isso gerando energias negativas de um teor péssimo, atrapalhando o plano espiritual como um todo, envolvendo o nosso planeta em energias muito ruins. Aí a gente viu a mensagem número 76 do Fonte Viva. Mensagem número 76 do nosso querido Emmanuel, que diz o seguinte: o título é Fermento Espiritual, e se baseia numa passagem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E ela diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E o Emmanuel comenta o seguinte sobre essa passagem: o fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Vou repetir, nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só, prossegue ele. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Vou repetir. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo.
Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Emmanuel, como sempre, né? Nos traz aquele esclarecimento objetivo, reto, determinado, coeso. E é muito simples. Nós, na verdade, a humanidade encarnada, nós temos, durante décadas, séculos, conspurcado, sujado, maculado o nosso planeta de todas as formas. As mentalidades extrativistas na parte material e essas guerras mentais na parte mental, espiritual, têm provocado horrores no nosso planeta. Tanto o nosso planeta material, quanto o nosso plano espiritual. E nós temos que entender isso, que é chegada a hora, não tem mais jeito. Agora nós temos que colaborar para a limpeza de toda essa sujeira que nós mesmos causamos. E como que a gente faz isso? Nós temos visto surgir muitos chamamentos para preces, orações organizadas. A prece é uma forma de falar com Deus, de falar com o plano espiritual, de nos ligarmos, de nos religarmos aos nossos mentores. E agora, como aquela distância está maior, nós temos que nos esforçar mais para chegar mais perto do plano espiritual. Através da oração, através dos bons pensamentos, através da meditação sadia, através das nossas boas ações, pensamentos, palavras e atos. Aquilo que nos for possível fazer na obra do bem, nós temos obrigação de fazer nestes momentos. Nós temos obrigação de começar com um pouquinho dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso isolamento, do nosso confinamento, começando com paciência, começando a exercer verdadeiramente as virtudes que Jesus nos ensinou, com perdão, com humildade, com amor, gerando um ambiente positivo, gerando um ambiente carinhoso entre todos aqueles que estão convivendo mais estreitamente, buscando atividades saudáveis, entendendo as limitações necessárias neste momento e, principalmente, tendo consciência de que nós precisamos ajudar na limpeza do nosso orbe, não só a limpeza material, como a limpeza espiritual da nossa chamada psicosfera. E nós podemos fazer isso através de ótimos pensamentos, pensamentos elevados, leituras edificantes e a prece constante. E assim, quem sabe, quando a gente sair da quarentena, quando a gente deixar de ficar isolado, quem sabe nós vamos encontrar verdadeiramente, não só no plano material, mas principalmente no plano espiritual, o verdadeiro mundo de regeneração que Jesus nos prometeu e que nos há de dar, com a graça de Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, agradecemos aí a participação do nosso querido Fernando e passamos então nesse momento para a Lília fazer as vibrações dessa noite então. Boa noite, Lília, seja bem-vinda. Boa noite a todos, para mais um Evangelho. Estamos todos juntos novamente e vamos nos envolver nas energias do plano espiritual maior nesse momento, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre amado Jesus,
E vamos nos ligando aos nossos mentores amigos, aos nossos mentores individuais, a todos aqueles que estão ao nosso lado neste momento. E vamos passar para as vibrações desta noite. Neste momento de paz, harmonia e equilíbrio, lembremos-nos de que viver é um ato de amor. E sendo assim, elevemos os nossos pensamentos ao Criador da vida e a Jesus, nosso divino amigo, deixando jorrar dos nossos corações o que de melhor há em nós. Assim vibremos. Vibremos pela paz no nosso planeta e por seus dirigentes e assessores, para que possam promover a verdadeira justiça social. Vibremos pelos que se sentem injustiçados, para que possam compreender que, se assim se sentem nas ocorrências da vida, é por lhes faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Vibremos amor por aqueles que nos odeiam, pois o amor é o sol que nos aquece e ilumina. Vibremos pelos que se dizem nossos inimigos, porque se hoje nos odeiam e perseguem, poderão ser convertidos ao bem com amor desvelado e compassivo. Doce é amar e perdoar sempre. Vibremos pelos desalentados, pois o desalento renova as próprias forças ao contágio do bom ânimo. Vibremos fé pelos incrédulos na justiça de Deus, porque espalhar a fé é oferecer a vida e a paz aos semelhantes, desdobrando alvoradas de luz na terra. Vibremos pelos fracos para que sejam socorridos, e também pelos fortes para que sejam bem conduzidos. Vibremos pelos que ensinam para que possam construir a comunidade dos homens de Deus. Vibremos pelas crianças, pois a criança é a experiência em começo que nos compete orientar e conduzir. Vibremos pelos jovens, para que não mergulhem nos abismos da ilusão. Vibremos pelos idosos, pois já percorreram um longo caminho e ainda se faz necessário muita energia para cumprir sua jornada. Vibremos pela família, porque esta cresce à medida que crescemos com amor. Vibremos pela expansão do Evangelho nos lares, pois o Evangelho no lar é Cristo falando aos corações. Sustentando semelhantes igrejas da família, teremos a existência transformada na direção do sumo bem. Vibremos pelos que choram em todas as dimensões da vida, porque o pranto é a água da purificação. Vibremos pelos criminosos, pois onde estiverem, são prisioneiros da consciência guardada pelo remorso, então transformada em sentinela vigilante. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, para que possam compreender que toda dor é renascimento. Vibremos por esta casa que nos acolhe e também por todas as outras que divulgam e trabalham pela doutrina consoladora. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e
e desencarnados, principalmente aqueles com os quais a convivência nos é mais difícil. Vibremos para todas as pessoas que estejam em nossos pensamentos devido às dificuldades que estejam enfrentando. Vibremos neste momento por todos aqueles que estão em sofrimento nos hospitais, em seus lares ou até pelas ruas, pedindo a Jesus que os envolva em seu manto de luz. Vibremos também por todos aqueles que estão à frente nos hospitais, os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, aqueles que fazem a limpeza das salas, das macas, dos quartos, de todo o ambiente hospitalar, pedindo a Jesus que possa envolvê-los em uma luz tão grande que não sejam imantados por este vírus que ali se encontra. Vibremos por todos aqueles que necessitam sair de seus lares para que possamos ter em nossa casa o alimento, o pão, o remédio, enfim, a todos aqueles que não podem fazer o isolamento. Pedindo também ao nosso Mestre amado Jesus que possam envolvê-los em vibrações de amor e de luz. Deixemos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde mais necessário for. Finalmente, com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos para que sejamos seus verdadeiros discípulos. Que assim seja, graças a Deus. E assim encerramos as nossas vibrações dessa noite, agradecidos a todo o plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, por estarmos juntos novamente, reunidos, e agradecer por esta oportunidade que temos de pedir, orar por todos aqueles que são necessitados neste momento. Agradecemos as palavras do Fernando, que foram tão importantes nessa noite para todos nós, começando pela paciência, que precisamos tanto, né, neste momento, de muita paciência, porque às vezes a falta de convivência familiar nos distanciava muito dos filhos, do marido até mesmo, né? E hoje nós somos obrigados a ter essa convivência 24 horas por dia. E então precisamos muitas vezes de ter bastante paciência, né? Então isso é muito importante. E a lição que ele leu da Fonte Viva, ontem no evangelho que nós fazemos com a família, com os filhos, também eu li essa passagem do fermento, que eu achei muito interessante, muito apropriada nesse momento também. E é isto, né? Nós somos energia e o nosso pensamento, ele pode tudo, né? Tanto coisas boas quanto não tão boas, né? E a gente precisa estar ciente de se sintonizar com coisas boas, né? Mais com coisas boas do que com coisas negativas, porque através do nosso pensamento é que atraímos tudo isso. Então, nesse momento que a gente sabe que a maioria das pessoas do mundo inteiro está vibrando em outro tom, e como o Fernando também disse, a vibração da Terra mudou completamente, né? E isso também é muito bom e muito importante. Quer dizer, então está sendo feita uma limpeza, não só física,
mas principalmente a limpeza espiritual e vibracional do nosso planeta, que era muito necessário. Então hoje eu sei que algumas pessoas ainda não estão entendendo o que está acontecendo e o porquê de tudo isso. Mas a gente sempre pede para que elas tenham essa consciência, para que depois que tudo isso voltar ao normal, à normalidade, eles possam dar continuidade a tudo isso que está acontecendo, né? De amar o próximo, de ser mais solidário, de olhar para aquele que tem menos e conseguir doar, né, o que nós temos sobrando, porque, como o Chico dizia, aquilo que sobra dentro da nossa casa falta na casa de alguém. Então nós precisamos ter essa consciência, né, de ajudar, de sermos mais amorosos, mais caridosos, mais humildes, mais prestativos. E isso é o mandato que Jesus nos deu, que é amar o nosso próximo, né? Assim como a nós mesmos. Tá bem? Então era isso. Acho que o nosso evangelho de hoje foi muito bom, como o de todos, né? Sempre. Eu estou assim muito agradecida por ter a chance de participar, apesar de estar distante fisicamente, né? Mas assim tendo essa grande oportunidade de estar próximo de cada um de vocês. Fiquem todos com a paz de Jesus. Uma boa noite a todos. Um abraço, Fernando. Muito bom te ver e estaremos mais uma vez, se Deus quiser. Que assim seja. Muito bem. Então vamos chegando próximo do encerramento do nosso evangelho dessa noite, né? E até mesmo lembrei aqui importante, né? Do que o Fernando e a Lília comentou agora sobre essa mudança que a gente está tendo aqui na Terra, na vibração. Toda noite eu e a Denise, a gente sai com os cachorros para dar uma volta e exatamente eu comentei sobre isso. Olha, hoje primeiro dia de outono e o tempo realmente mudando, mais fresquinho à noite. Me lembrei exatamente disso, né? Então, é impressionante como até isso houve essa mudança, porque uns anos atrás, né, chegava o outono, o verão continuava, o calor, era impressionante como isso estava desregulado, né? E eu fiquei impressionado por justo no dia, na entrada do outono, essa mudança realmente do clima de outono. Que bom, né? Bom, então assim vamos encerrando. Vamos fazer uma leitura bem rápida aqui. Anotação em caminho. Sobre os riscos da jornada, na verdade transformada, em sombra pedindo luz. Recorda que em tuas mãos, no amparo aos próprios irmãos, brilha o ideal de Jesus. Age, auxilia, perdoa. Na essência, em toda pessoa, o amor plantado produz. Essa semente divina, se cultivada, germina para servir com Jesus. Dores, mágoas, desenganos são instrumentos humanos formando as bênçãos da cruz, de vida, esperança e paz, pela qual encontrarás a redenção com Jesus. Coração não vai sozinho. Entre as pedras no caminho, aqui o serviço faz jus, no trabalho e no perigo, guarda esta nota contigo, o companheiro é Jesus. Que linda, né? Muito linda essa passagem. E então vamos encerrando hoje com o Pai Nosso do nosso querido Frei Abílio. Pai nosso que estais nos céus, Pai Criador de todo esse abençoado planeta, Pai nosso, protetor do nosso conforto espiritual, glorificado e abençoado é o seu nome, que está presente na nossa alegria e na nossa aflição. Pai acolhedor
doador da mais pura e abençoada energia. Pai, que nunca falamos o seu santo nome em vão, mas sempre que precisamos o invocamos para nos fortalecer e estimular o nosso ser e o nosso espírito. Que o vosso supremo amor sempre presente e assim, com a nossa fé e a sua benevolência e amor, proteja-nos de qualquer mal. Se preciso, nos beneficie com sua grandiosidade e supremacia positiva e austera. Nos conceda muitos momentos de glória com sua paz, coragem e sua bênção. Que a sua grandiosa imagem de luz e energia permaneça sempre dentro e fora de nós, nos ajudando sempre a trilhar o caminho que o Senhor nos mostrou, que é o da verdade, da justiça, do perdão e do amor. E assim agradecidos pelos seus ensinamentos e sempre ligados ao plano espiritual, vamos abençoando a todos em seu santo nome. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim, vamos chegando ao término do nosso Evangelho da Noite. Acho que rapidinho, só para dar uma boa noite para o nosso querido Fernando, né? A Lília, só para... Boa noite, muito obrigado a todos, viu? Obrigado a você, Fernando, Nós que obrigado a Lília. agradecemos. É isso mesmo. Boa noite. Sempre. Boa noite. Nós que agradecemos Então, pela oportunidade do trabalho. E hoje eu vou pedir mais um minutinho só a todos vocês, principalmente a todos vocês da casa, né, que são os mais antigos, matar um pouquinho a saudade de um serzinho de luz muito querido por todos nós em nossa casa. Me desculpe, mas eu vou fazer isso hoje. Já tem alguns dias que eu queria fazê-lo, né? Ah, meu Deus. Deu para ver agora. Bom, desculpe, mas deu para ver o nosso querido Miguel, trabalhador também lá da casa, né? Um serzinho muito querido de todos nós aí, para vocês matarem um pouquinho da saudade dele, tá bom? Então, mas independente disso, né? Fica aí nosso amor, o nosso carinho a todos, tá bom? Que Jesus, Maria envolva todos, né? Muita fé, muita confiança, né? E, como foi falado ao Chico, tudo passa e isso também vai passar, né? Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa noite.